Descobertas arqueológicas confirmam 5 fascinantes fatos bíblicos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje, temos uma jornada especial pela história e pela fé, onde vamos desvendar alguns dos mais intrigantes fatos bíblicos que, por muito tempo, foram motivo de ceticismo e debate. Recentemente, descobertas arqueológicas notáveis proporcionaram novas perspectivas e evidências que confirmam essas narrativas antigas. De milagres impressionantes a construções monumentais, prepare-se para explorar 5 fatos bíblicos autenticados pela ciência moderna. Não perca esta imersão fascinante que une fé, história e arqueologia. Vamos começar! Primeiro fato, o reservatório de Siloé, uma jornada de fé e descoberta. Começamos com o reservatório de Siloé, mencionado no Novo Testamento, no livro de João. Jesus, o Filho de Deus, encontrou um homem cego de nascença e, com amor e compaixão, realizou um ato extraordinário de cura. Ele cuspiu no chão, fez lodo e aplicou nos olhos do homem. Em seguida, instruiu a lavar-se no reservatório de Siloé. O homem obedeceu e, ao lavar-se, recuperou a visão completamente. Essa história nos revela não apenas o poder de cura de Jesus, mas também a importância do reservatório de Siloé como um local de significado espiritual. Era um lugar onde as pessoas iam para se purificar e se preparar para os rituais religiosos. A água que fluía do reservatório de Siloé era considerada sagrada e simbolizava a purificação física e espiritual. Além disso, o reservatório de Siloé desempenhou um papel crucial durante o cerco de Jerusalém pelos assírios. No livro de Isaías, é relatado que o rei Ezequias ordenou que um túnel fosse construído para trazer água do reservatório de Siloé até a cidade, a fim de garantir o abastecimento de água para o povo durante o cerco. A descoberta arqueológica do reservatório de Siloé, em Jerusalém, foi um marco histórico e um testemunho tangível da veracidade dos relatos bíblicos. Em 2004, arqueólogos encontraram os restos do antigo reservatório, confirmando a existência desse local mencionado nas Escrituras. Essa descoberta nos leva a uma reflexão profunda sobre a conexão entre a história bíblica e a realidade arqueológica. Quando contemplamos o reservatório de Siloé, somos lembrados não apenas dos eventos miraculosos históricos que ocorreram ali, mas também da importância da fé em nossas vidas. Assim como o cego de nascença que recebeu a visão através do toque de Jesus e da água do reservatório de Siloé, somos convidados a buscar a cura e a renovação em Cristo. Segundo fato, a Arca de Noé, uma jornada de fé e salvação. No livro de Gênesis, encontramos a história de Noé, um homem justo e íntegro, que encontrou graça diante de Deus em uma época em que a maldade e a corrupção se espalhavam pela terra. Deus, em sua justiça, decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra e dar uma nova chance à humanidade. Deus instruiu Noé a construir uma arca, uma embarcação gigantesca, feita de madeira de cipreste, com dimensões específicas e compartimentos para abrigar Noé, sua família e uma representação de cada espécie de animal existente. Noé seguiu fielmente as instruções divinas, e durante muitos anos, trabalhou incansavelmente na construção da arca. Fato esse estudado por alunos de física da Universidade de Leicester, que calcularam suas dimensões e capacidade de flutuação, concluindo que a arca poderia, de fato, suportar o peso necessário para manter a diversidade de vida animal segura durante o dilúvio. Quando o dilúvio chegou, as comportas dos céus se abriram e as águas cobriram toda a terra. Noé, sua família e os animais entraram na arca, e Deus os protegeu durante os 40 dias e 40 noites de chuva incessante. A arca flutuou sobre as águas, e finalmente, quando as águas se acalmaram, repousou sobre o Monte Ararat. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Ele colocou um arco-íris no céu como sinal dessa aliança, como um lembrete do seu amor e misericórdia. A história da Arca de Noé nos ensina sobre a importância da obediência, da fé e da confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades. A Arca de Noé é um símbolo de salvação e renovação. Assim como Noé e sua família foram salvos através da arca, nós também podemos ser salvos através de Jesus Cristo. Ele é a nossa arca de salvação, que nos protege do dilúvio do pecado e nos oferece uma nova chance de vida eterna. O terceiro fato, a Torre de Babel, a soberania de Deus e a unidade da humanidade.
Leva-nos à Torre de Babel, descrita no livro de Gênesis. Encontramos a narrativa da construção da Torre de Babel. Naquela época, a humanidade falava uma única língua e tinha um propósito comum: construir uma torre que alcançasse os céus, como um símbolo de sua grandeza e poder. Porém, o coração dos homens estava cheio de orgulho e ambição desmedida. Ao ver a arrogância da humanidade, Deus decidiu intervir. Ele confundiu suas línguas, fazendo com que cada grupo falasse uma língua diferente. A comunicação entre eles se tornou impossível, e a construção da Torre de Babel foi interrompida. A dispersão da humanidade se deu através da diversidade linguística, que dividiu as pessoas em diferentes grupos étnicos e culturais. Essa história nos revela a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele conhece os corações dos homens e age em conformidade com sua sabedoria e propósito. A Torre de Babel nos ensina que a arrogância e a busca pelo poder e reconhecimento próprio são contrárias à vontade de Deus. Ele deseja que busquemos a unidade em meio à diversidade, reconhecendo que somos todos parte de uma única família humana. A diversidade linguística e cultural é um presente de Deus, que nos permite aprender uns com os outros, crescer em compreensão e desenvolver um respeito mútuo. Quando buscamos a unidade em Cristo, independentemente de nossas diferenças, somos capazes de superar as barreiras e construir relacionamentos saudáveis e fraternais. É importante lembrar que, mesmo diante das divisões causadas pela Torre de Babel, Deus nunca abandonou a humanidade. Ele continuou a trabalhar em meio às nações, guiando e redimindo seu povo ao longo da história. A história da Torre de Babel nos lembra que, apesar de nossas diferenças, somos todos filhos e filhas de Deus, e Ele nos convida a viver em harmonia e amor uns pelos outros. Quarto fato, a cidade da primavera, o renovo e a esperança em Deus. Em quarto fato, discutimos a cidade da primavera, um local histórico mencionado durante o reinado do rei Davi. A existência desta cidade foi confirmada por extensas escavações arqueológicas na área conhecida como Cidade de Davi, revelando estruturas que datam de 3.800 anos atrás. No livro de Isaías, capítulo 35, encontramos uma descrição poética da cidade da primavera. Esta cidade é um símbolo de restauração e renovação, onde a natureza floresce e a alegria transborda. É um lugar onde os desertos se transformam em jardins exuberantes, onde os cegos enxergam, os surdos ouvem e os coxos saltam de alegria. A cidade da primavera representa a promessa de Deus de trazer renovo e restauração para as vidas daqueles que confiam nele. Ela nos lembra que, mesmo em meio às circunstâncias mais áridas e desanimadoras, Deus é capaz de trazer vida e esperança. Ele tem o poder de transformar nossas dificuldades em oportunidades de crescimento e de nos conduzir a uma nova estação de alegria e plenitude. Assim como a cidade da primavera é um lugar de beleza e renovação, Deus deseja fazer o mesmo em nossas vidas. Ele nos convida a entregar a Ele nossos desertos e confiar em sua fidelidade. Quando colocamos nossa esperança em Deus, Ele é capaz de trazer água aos lugares secos de nossa alma, de curar nossas feridas e de nos revigorar. A cidade da primavera também nos lembra da importância de cultivarmos uma fé resiliente e perseverante. Assim como as flores florescem na primavera após um inverno rigoroso, nossa fé pode ser fortalecida através das adversidades. Deus nos chama a confiar nele mesmo quando tudo ao nosso redor parece desolado, sabendo que Ele é capaz de trazer beleza e vida onde antes havia apenas desolação. Quinto fato, Pôncio Pilatos, o julgamento e a lavagem das mãos. Por fim, abordamos Pôncio Pilatos, o governador romano que presidiu sobre a província da Judéia e é conhecido por seu papel na crucificação de Jesus. Sua existência foi corroborada por uma inscrição descoberta em 1961, que confirmava sua posição e dedicação de um tempo em Cesareia. Nos Evangelhos, encontramos a narrativa do julgamento de Jesus perante Pilatos. Naquela época, Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano, e Pilatos era o governador responsável por manter a ordem e a autoridade romana na região. Quando os líderes religiosos judaicos acusaram Jesus de blasfêmia e instigaram uma multidão a pedir sua crucificação, Pilatos se viu diante de um dilema. Ele sabia que Jesus não havia cometido nenhum crime que merecesse a pena de morte, mas pressionado pela multidão e com medo de uma revolta, Pilatos tomou a decisão que marcaria sua vida para sempre. Segundo o registro bíblico,
Pilatos lavou suas mãos diante da multidão, et homo, declarando que ele era inocente do sangue de Jesus. No entanto, mesmo com essa declaração, ele ordenou que Jesus fosse flagelado e crucificado. Esse ato de Pilatos é um símbolo poderoso da covardia e da falta de coragem para fazer o que é certo. Apesar de reconhecer a inocência de Jesus, ele se rendeu à pressão popular e abriu mão de sua responsabilidade de julgar com justiça. A história de Pôncio Pilatos nos ensina importantes lições sobre a importância de tomarmos posição diante do mal e da injustiça, mesmo quando isso exige coragem e convicção. Pilatos teve a oportunidade de libertar um inocente, mas cedeu ao medo e à conveniência política. Que essa história nos inspire a sermos homens e mulheres de integridade, dispostos a enfrentar as adversidades e a defender a verdade, mesmo quando isso possa nos custar algo. Que possamos aprender com os erros de Pilatos e buscar a coragem necessária para fazer a coisa certa, independentemente das consequências. Ao contemplarmos a lavagem das mãos de Pilatos, sejamos lembrados de que não podemos nos esquivar de nossas responsabilidades éticas e morais. Somos chamados a ser sal e luz neste mundo, a sermos agentes de justiça e de transformação. E assim concluímos nossa viagem através de alguns dos mais fascinantes e validados fatos bíblicos. Essas descobertas arqueológicas não apenas enriquecem nossa compreensão das Escrituras, mas também fortalecem a conexão entre a fé e a evidência histórica. Ao revelarem as camadas profundas da nossa história, esses achados proporcionam uma nova luz sobre eventos que muitos consideravam apenas simbólicos ou alegóricos. Esperamos que este episódio tenha despertado sua curiosidade e ampliado sua perspectiva sobre como a ciência e a religião podem se entrelaçar de maneiras surpreendentes. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima!